aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê para falarmos de uma situação que agora entrou nos holofotes: fertilizantes. Estamos vendo que estamos diante de um grande impasse, de um grande problema. Inclusive ontem aí, né, o representante de Belarus falou que infelizmente terão que parar de vender para o Brasil. Mas e se o PT fosse um dos responsáveis pela crise em que nós estamos vivendo? O Lula, a Dilma. Se o PT tivesse agido no passado de forma ativa para impedir que o Brasil se desenvolvesse no âmbito, né, da mineração e da autossuficiência do potássio. Dia de ontem estava eu nas redes sociais e eis que me deparo com a matéria do ano de 2005. E aí, né, a gente vai cavando uma coisa, cavando outra, vai cavando uma coisa, vai cavando a outra, até vídeo do Omar Aziz fazendo uma denúncia contra a Dilma e o descaso eu acabei encontrando. Gente, tem muita coisa pra gente comentar hoje, dossiê inclusive que a esquerda fez no passado fazendo denúncias e coisas interessantíssimas, como por exemplo matérias do Globo acusando o PT de ingerência por tentar, que na verdade, forçar e pressionar a Petrobras para parar uma venda de uma mina que meio que tá parada desde a década de 80 e que também poderia dar para o Brasil autossuficiência em potássio e nos tirar desse problema que nós estamos vivendo. Enfim, tem muita coisa pra gente comentar no vídeo de hoje, muita coisa. Eu quero começar até, né, fiz aqui um desenho de várias coisas que vamos falar, diferença entre dois governos. Acabei também encontrando um vídeo antigo de Bolsonaro 2016 sobre o tema. Vamos falar da Amazônia, vamos falar de Sergipe, vamos falar da Rússia, mineração, os donos do mundo. E ainda quero começar o vídeo de hoje de uma forma um pouco mais leve, só para mostrar aqui um pouco mais da hipocrisia da imprensa. O presidente provocou aglomeração de banhistas em Novo Tour. Guarda evitou confusão. Mais uma vez aglomeração. O mesmo grupo jornalístico, né, UOL, Folha de São Paulo, uma caixa de som foi improvisada para que os presentes tivessem um gostinho de carnaval. Em seguida, apareceram músicos que tocaram hits da folia. Aí tá lá, ó. Diferente do Rio de Janeiro, São Paulo tem carnaval de rua tímido. Festas imperam. Para Bolsonaro, é aglomeração. Para oposição, aí pode fazer o que quiser, que tá de boa, né? Carnaval tímido. Vocês podem ver aqui também, né? Foliões descartam clima de despedida e prometem novo carnaval em abril no Rio de Janeiro. E fala o seguinte: Medronho diz que sem a suspensão do carnaval havia o perigo de um repique nos casos da pandemia. Uai, sem a suspensão do carnaval, mas tá tendo carnaval? A Elisa até fala: ah tá, desde quando o carnaval foi suspenso? Agora a Globo vai querer convencer você que não houve carnaval no Brasil. Vai negar as próprias matérias que eles postaram. E aí vamos começar a falar já dessas questões internacionais. Tem algumas coisas que são bem baixas, como assim, essa matéria aqui do Globo de ontem. Apesar de Bolsonaro, o Brasil está cumprindo seu papel no Conselho de Segurança, apontam diplomatas. Não é apesar não, é com Bolsonaro, como a Amanda atrás, né? A história já da Globo está com problemas. A Globo realmente é sensacional, sempre consegue se superar. Quem também superou no dia de ontem foi a Terceira Via. Juntos, o João Dória, o Frederico Dávila do Novo, a Simone Tebet e o Sérgio Moro fizeram um videozinho, uma nota de apoio à Ucrânia e tudo mais, cobrando um posicionamento do Brasil, isso, aquilo, outro. O interesse é sempre dar aquela lacrada. O Rafael fez aqui um pequeno resumo que começa com uma pergunta e traz alguns fatos. Peraí. O Brasil, ele tá apoiando o Putin? Vocês têm certeza? Ele traz 3 pontos. Primeiro, o Brasil votou por 2 vezes contra a Rússia no Conselho de Segurança da ONU, sendo favorável à aplicação de sanções, expondo isso mundialmente. Segundo, votou contra a Rússia na Assembleia Geral Extraordinária da ONU. Terceiro, anunciou visto humanitário para receber ucranianos. E ele fala o seguinte: todas essas decisões foram tomadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, falar que o Brasil faz algo apesar de Bolsonaro, cara, é de uma sem vergonhice, né? Sem precedentes. O Brasil nunca foi neutro de fato, só não fez declaração descendo a lenha no Putin como a mídia abutre deseja, né? Almeja. A mídia quer criar o caos a todo custo. Quer ver o discurso, a mitadinha. Quem também não perdeu a chance no dia de ontem de aparecer foi o pessoal do MBL. Apareceram em vídeo pedindo Pix para ajudar a Ucrânia. Muita gente se perguntou onde é que estava o MBL durante as tragédias na Bahia, as tragédias lá em Petrópolis. Não, mas estão lá, o Pix.
Ainda mais o MBL, né? Conhecido por algumas confusões bem absurdas. E no dia de ontem também tivemos alguns, como é que posso falar, né? Vazamentos aí do print WhatsApp e esses grupos aí de apoio. Um dos grupos de apoio do Sérgio Moro, né? Que é uma coisa assim, do Moro e do Arthur Duval. Olha só, né? O grupo do Moro e do Arthur. Os integrantes começaram a discutir sobre a ida do Arthur para a Ucrânia, se é algo positivo ou negativo, se ele só quer lacrar ou não. Ele tem um interesse maior, né, por trás. E na discussão o cara fala o seguinte: sim, nada a ver, vai ficar gravando um vídeo de lá. Não tem nada a ver, pô, ficar indo pra Ucrânia. Aí o cara ainda diz, ó, parece um palhaço. Aí um dos caras responde: não concordo. Arthur precisa furar a bolha e ser conhecido por mais gente. Quer dizer, então, que a ida pra Ucrânia é por holofotes. É pra furar a bolha, né? Pra ser mais conhecido. Um grande lacrador. E aqui, depois, em outro momento da conversa, o cara fala o seguinte, ó. Olha aí, o que eu falei de Bolsonaro aqui. Só porque questionei o Arthur, minha opinião é que ele está sendo um palhaço nessa ida pra Ucrânia. Aí o cara responde, e digo mais, queria o Moro nessa viagem. O que ele ia ganhar de holofotes. Mais uma vez, deixando claro. Olha como essas pessoas enxergam uma tragédia. Tragédias, para eles, meio que são palcos. Uma forma de você se catapultar e aparecer para brilhar, ganhar likes, views, ganhar engajamento. Meu Deus, esse aqui... Pessoas aí que apoiam a terceira via. Algumas pessoas que apoiam a terceira via. Você viu, ainda teve cara que falou, cara, isso parece um palhaço. Aí tudo bem, tudo bem. E ainda sobre o Moro, né? Esse grande rapaz que tá em busca de holofotes, fez uma live com o general Santos Cruz, aquele general que já falou no passado, inclusive uma denúncia do Danilo Gentili, o amigão do Sérgio Moro, que o general Santos Cruz, em uma entrevista para Vera Magalhães em 2019, falou sobre a possibilidade de regulamentar as redes sociais. É uma censura do bem. Aí o Moro foi fazer uma livezinha ontem e já tá testando até, né, as ideias do Santos Cruz. Desativou os comentários. Desativou os comentários. Olha lá, ó. Quer dizer que o papo entre os traíras foi com comentários desativados? Medo de ouvir verdades? Foi mais forte, né? Acho que se Moro fosse até presidente, pelo menos no Twitter, que você pode bloquear quem pode comentar nos seus posts, Moro ia falar o seguinte, só pode comentar quem eu sigo, né? Que com certeza vai ser a galera do antagonista, né? Alguns seguidores estrelas, a Rosângela. Esse cara não dá, vai esquecer o presidente do Brasil. E aí vamos continuar nos aprofundando aqui. Quem tá chegando, tô acelerando porque tem muita coisa pra falar, tem alguns textos, quero que dê tempo de falar tudo. Oi, acho. E aí ontem eu fiquei surpreso, me deparei com essa postagem aqui do Diário do Centro do Mundo, um blog petista, que fala o seguinte, ó. Na noite dessa terça-feira, Demetrio Magnoli, Globo News, disse que a política externa do PT é feita em Havana e que o partido faz o que Cuba quer. Fiquei surpreso assim, né? A Globo falando algumas verdades, olha só. E a política externa do PT não é feita no Brasil. A política externa do PT é feita em Havana. O PT faz o que Cuba quer quando se trata de política externa. E por isso, Lula não vai condenar o governo Putin. Tem como discordar? Não, agora dessa vez eu tenho que concordar com a Globo. Esse vídeo aqui, esse recorte, mando pra vocês lá no Telegram. O link tá sempre aqui na descrição do vídeo. Ou inclusive vou mandar várias coisas pra vocês no Telegram hoje. Olha isso daqui. Olha isso daqui e como é... quero também deixar umas perguntas no ar. Maduro e Putin bateram um papo no dia de ontem, né? Trocaram algumas informaçõezinhas. Tá lá, ó. Maduro e Putin falam por telefone e tratam de fortalecer laços. O ditador da Venezuela, Maduro, e o presidente da Rússia, o Putin, discutiram o fortalecimento de suas relações em uma conversa por telefone nesta terça-feira, dia 1º. É o que informou a agência de notícias Interfax. Conforme a reportagem, Maduro reiterou votos de solidariedade a Putin em meio ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Maduro ressaltou ainda a importância de combater a campanha de mentiras e de desinformação lançada pelos países ocidentais. É muita cara de pau Maduro fala isso, né? Aí o Putin agradeceu, disse que está protegendo as regiões separatistas na Ucrânia e tudo mais. E aí Putin afirmou a Maduro que quer tirar os NZs, né? O NZismo lá da Ucrânia e desmilitarizar a Ucrânia. Segundo o Kremlin, os dois mandatários ainda discutiram assuntos sobre a parceria estratégica bilateral e a implementação de projetos conjuntos. A gente comentou no vídeo ontem o seguinte... Estão meio que afastando a Rússia, né? Excluindo a Rússia das relações internacionais, econômicas. E assim, se você isola, mas você deixa um corredor, sabe, livre, com certeza a pessoa vai seguir por aquele corredor.
E o que a gente está vendo é que a Rússia tem alguns corredores ainda em aberto. E não são só alguns. Isso é uma matéria ontem extremamente importante, isso eu quero trazer em vídeo com calma, eu ainda tenho que ler e entender, que fala o seguinte: beleza, que meio que vai tirar, né, entre aspas, a Rússia aí desse sistema financeiro ocidental, questão do SWIFT, mas a Rússia tem um sistema financeiro, os comunas, né, aquele país vermelho, tem outro sistema financeiro, e a Rússia já está tratando de firmar acordos com outros países no Oriente, como a Índia, alguns da América Latina, e o texto gira em torno da questão que você... meio que o próprio Ocidente estaria trabalhando para destruir o petrodólar. Enfim, a grande questão é a seguinte: será que eles realmente vão ficar isolados? O Putin vai cair? As medidas que estão sendo tomadas vão levar à queda do Putin? Você vê, ó, Apple e Google anunciam restrições para usuários da Rússia. E a Anitta até faz uma brincadeira, né? A Xiaomi curtiu isso daí, né? Bom, beleza, não pode comprar daí, vamos ter que comprar de outras marcas. De qual país? Vai fortalecer quem? Vai estreitar os laços com quem? A gente também comentou no vídeo ontem que o gasoduto aí da Gazprom para ligar a Rússia com a China para fornecer aí o gás está começando a caminhar. Então você está tendo uma divisão internacional. Aí você vê isso daqui também. Meta, Google e Twitter, empresas de tecnologia aplicam sanções contra a Rússia. Gigantes digitais reagem à invasão russa na Ucrânia. Medidas visam desinformação envolvendo a confusão pro lado de lá. E mais uma vez eu deixo uma pergunta. Pessoal, o que está sendo feito até o momento? Vocês acham que vai contribuir para a resolução do conflito? Vocês conseguem ver? Porque assim, o pessoal está acusando o cara de ser um autoritário, disso, daquilo outro. Concordo em grande parte com várias afirmações. Será que só por causa de uma pressão popular, porque eu não consigo mais utilizar as redes sociais da forma que eu queria, isso, aquilo, outro, eu não consigo mais usar esse tipo de pagamento, você acha que isso, sei lá, uma revolta popular, uma insatisfação, seria suficiente para o Putin ser impeachmentado ou algo assim do gênero? Por outro lado, uma coisa eu não tenho dúvidas, que esse tipo de medidas estão abrindo precedentes, que uma vez que você abre o precedente, ele continua aí. Desde 2020 está vendo muita coisa acontecer. E aí, não dos precedentes, mas de algumas ideias que estão aparecendo na imprensa, e aqui na CNN brasileira, vou deixar vocês ouvirem, e aí vocês refletem. Olha isso aqui. Embaixador, também quero aproveitar um pouquinho não muito, da sua experiência como embaixador na diplomacia, para contar para a gente se isso significa a chegada, esse conflito que a gente atravessa agora, né, porque envolve todo o mundo, significa a permanência ou a chegada de uma nova ordem mundial e as relações entre os países, o que ocorre, o que muda nas relações entre os países a partir de agora, a partir do que a gente está vendo acontecer? Olha, eu acho que essa crise entre a Rússia e a Ucrânia vai ter consequências muito importantes para a ordem internacional. Ordem internacional, nova ordem mundial. Leonardo Coutinho trouxe aqui um artigo, creio que saiu na Folha de São Paulo. Rearranjos do poder mundial, multifacetada estratégia russa, incluindo desinformação, coerção e dissuasão. E no último parágrafo aqui, o isolamento russo definiria contornos de uma nova ordem mundial. Então assim, né? Tá acontecendo muita coisa, sanções, medidas. Será que até o momento, assim, tá ajudando a resolver o conflito? Ou, assim, quem tá ganhando com as medidas até o momento? O povo que tá sofrendo, que realmente, assim, na pele, os ataques e tudo mais, que tá, assim, com a vida em jogo, esse povo, ele tá sendo protegido por essas medidas? Sabe, assim, eu tô começando a me perguntar algumas coisas. E aí você vê isso daqui, ó. Estado de União. Foi um evento que teve ontem lá nos Estados Unidos, um grande discurso aí do Biden. Ele elogia a coragem ucraniana, e, segundo a Fox News aqui, e deixa claro que tropas americanas não se envolverão em conflito. Aí vai ter um bloqueiozinho aqui, aquilo outro, tudo mais, e assim, até o momento, essas medidas, assim, então, vão ajudar a trazer paz para o mundo, que é o que todo mundo deseja. E aí, olha só, tá começando agora a coisa chegar num momento interessante. Encontrei um vídeo da Record que faz um pequeno comentário sobre o debate presidencial. Vou mostrar aqui para vocês um áudio.
É bem interessante, inclusive, para quem assistiu o vídeo de ontem. Olha isso aqui. No debate, Biden afirmou que poderia disponibilizar 20 bilhões de dólares, o equivalente a 113 bilhões de reais, para a proteção da Amazônia, mas concluiu o raciocínio com uma ameaça: parem de destruir a floresta e, se não pararem, então enfrentarão consequências econômicas significativas. Pelas redes sociais, Bolsonaro respondeu que a soberania brasileira é inegociável. Disse também que seu governo realiza ações sem precedentes para proteger a Amazônia. Estamos já começando a chegar na Amazônia, né? A Amazônia é um pouco longe, então demora até a gente chegar lá. Você vê, né? Se você não parar, isso aí você está colocando a Amazônia em risco, né? Em grande ameaça. Medidas econômicas, né? Sanções podem ser tomadas. A gente tá vendo agora internacionalmente, né? Várias coisas estão acontecendo que no final do dia, assim, as pessoas mais impactadas até o momento do que eu tô vendo é a população comum. E mais do que isso, uma vez que você age, economia e tudo mais, e obviamente o conflito também, obviamente os mercados vão responder. Isso daqui foi uma foto de ontem, um print, o cara colocou em torno de 1h40 da tarde. E pelo que eu vi, os preços ainda aumentaram mais de algumas commodities, não de tudo aqui. Mas você vê, ó, a 1h39 da tarde do dia de ontem, petróleo com 10% de alta. O WTI, gás natural com 3,36, gasolina 7,18, gasolina Londres 9,1, trigo, pão, né? O pão que tá na mesa de todo mundo, 5% no milho, 3% na soja, o milho o gado come. Você vê inclusive o chumbo, níquel, zinco, alumínio, paládio, platina, arroz em casca, tudo subindo. É assim, obviamente o conflito vai gerar, né, uma instabilidade. Mas essas medidas econômicas, eu pergunto mais uma vez, essas sanções, a quem ajuda? Porque pensa o seguinte, tomou várias medidas para tentar derrubar o cara não caiu. Por outro lado, os preços subiram. E aí a população... muita coisa, isso aqui é comida, né? Coisa básica, tem que ter todos os dias. Comida fica mais cara. As pessoas têm que começar a fazer alguns cortes na alimentação, na dieta. E aí? Vamos fazer uma greve de fome para ver se o cara lá cai? Não, nosso esforço, a gente vai passar fome porque a gente não concorda com o que está acontecendo. Tenho certeza que medidas precisam ser tomadas para garantir a paz ao redor do planeta e parar com qualquer possibilidade. Qualquer vida desperdiçada já é um absurdo. Qualquer vida. Mas volto a perguntar, essas medidas, o que elas estão nos trazendo? E aí você vê, olha isso daqui. Belarus diz que exportação de fertilizantes ao Brasil é impedida por bloqueio em rota. A gente comentou sobre isso uns 2-3 dias atrás, e envolve a questão da Lituânia, que é o seguinte: a venda de fertilizantes agrícolas ao Brasil está suspensa por parte de Belarus. E por quê? Belarus não tem saída para o mar, e aí normalmente ele escoa a produção lá de fertilizantes produtos pelo porto da Lituânia. Só que, olha só, o fornecimento teria sido interrompido por causa de um bloqueio feito pela Lituânia. Abre aspas, os fertilizantes bielorrussos ocupam 20% do mercado no Brasil e seu fornecimento foi interrompido devido ao bloqueio do trânsito da Lituânia através do seu território até o porto de Klaipėda, que tem sido historicamente utilizado para enviar fertilizantes potássicos de Belarus para o Brasil, diz a Embaixada de Belarus. O lado lituano, olha isso daqui, proibiu o trânsito sob pretextos políticos rebuscados. Óbvio que isso aqui é a nota do cara lá do Belarus, né? Ele tem o interesse político dele. E declarou que o trânsito de fertilizantes de potássio bielorrussos para o Brasil, entre outras coisas, ameaçava a segurança nacional da Lituânia. Meio estranho, né? Beleza, porque ia falar, não, porque, olha só, uma vez que vende, a Bielorrússia tá ganhando dinheiro, e a Bielorrússia tá junto com o Putin, então eles podem usar esse dinheiro pra, sei lá, fazer alguma malvadeza. Até entendo, mas, assim... 20% do fertilizante brasileiro vem de lá. E o Brasil exporta para o mundo inteiro, né? Mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo são alimentados pela produção brasileira. Isso vai ter um impacto também, né? Na segurança alimentar de muitas pessoas. Segundo relatos feitos à CNN, o Ministério da Agricultura tem mantido, né, contato com outros países, Canadá, Irã, para tentar achar aí soluções, né? O Brasil é o maior importador mundial, com cerca de 13% de todo o volume comprado pelo planeta.
13% de todo o volume de fertilizantes do mundo é comprado pelo Brasil. E olha só que coisa interessante. O Brasil tem como a sua grande locomotiva o agronegócio, mas nós somos dependentes do fertilizante, que anda de mãos dadas. Então, assim, seria muito interessante, né, se o agronegócio no Brasil ele fosse completamente autossustentável. Já pensou o nosso peso, a nossa força de negociação internacional sem temer? Porque o mundo precisa de comida. E se a gente não precisa do mundo para produzir comida? Porque a gente tem água, a gente tem solo, a gente tem clima, e a gente teria fertilizantes. Teria a questão aí, né, dos, sei lá, implementos agrícolas, os defensivos agrícolas também, que a esquerda adora chamar de agrotóxico. Mas acho que ter o fertilizante ajudaria muito. O receio de que a interrupção das exportações pela Rússia e pela Belarus eleve o preço do produto, receio, vai aumentar o preço, prejudicando a safra brasileira deste ano. E para evitar o cenário, né, o governo brasileiro já tem aí plano B, plano C, etc. A Tereza Cristina já tinha comunicado. E aí, estamos chegando, já estamos aqui com uma foto da Amazônia. A gente comentou isso aqui no vídeo de ontem. Comentamos no vídeo de ontem. E olha só. Olha só, olha só, olha só. Isso aqui é um mapa. Em amarelo são as terras indígenas. Isso aqui. Onde tem essa legenda aqui em formato assim de X, são, assim, zonas que a Potássio do Brasil Limitada meio que está explorando. A empresa. Tem dos seus acionistas um grupo aí canadense. E uma zona aqui que pode estar meio difícil de ver, mas que é só linhas assim, ó, em diagonal, tipo essa área aqui toda, essa área toda, são áreas que requerimentos de outras mineradoras. E tem a questão aqui, processo de concessões minerais e tudo mais. Aí você vê aqui, ó, tem um local planejado, né, para instalações do Potássio Brasil. Aí tem uma aldeia indígena, né, a cidade e tudo mais. Aqui é uma região onde teria potássio, lá na Amazônia. A gente falou sobre isso daqui ontem. Falamos sobre isso ontem. E aí que eu me deparo com a matéria que vai mais ou menos nessa linha. No dia de ontem, um perfil bem interessante, inclusive lá no Twitter, que é o Amazônia Azul BR, trouxe essa matéria de 17 de março de 2005. Em Nova Olinda, no Amazonas, na década de 80, foi encontrada a maior jazida do Brasil de potássio. Em licitação internacional em 2007, das 8 empresas participantes, nenhuma ofereceu proposta. Ninguém entendeu até sua informação no Jornal do Comércio. Ela falava o seguinte: a mina de potássio de Nova Olinda pode tornar Brasil autossuficiente. Estudo de viabilidade econômica, exploração de jazida do município já está sendo avaliado por Ministério com prioridade. Não vou trazer essa matéria em detalhes, quero só trazer uma postagem que ele fez, que é o seguinte, ó. Tá horrível de ler, horrível, mas eu não consegui achar essa imagem em qualidade melhor, mas acho que dá para ler. É o seguinte, ó. Política ambiental. O deputado Liberman Moreno, do PHS, creditou o desinteresse das empresas no leilão para a exploração da silvinita, cujas reservas estão nos municípios de Nova Olinda do Norte e Itacoatiara, as recentes leis ambientais aprovadas pela Assembleia Legislativa. As leis causaram desinteresse. Presidente da Comissão de Recursos Minerais, Energéticos, Óleo e Gás, Moreno voltou a condenar a forma como foram aprovadas as leis em regime de urgência. Ele denunciou, segundo informações recebidas, que as leis foram elaboradas por uma organização não governamental contratada pelo governo do estado ao custo de R$1,5 milhão. O governo do estado da Amazônia contratou a ONG para fazer um parecer que serviu de base para a criação de leis que desestimularam empresas a minerarem no Brasil, e a gente tem aqui localmente, né, produção de potássio e tornar o Brasil autossuficiente. Estranho, né? Estranho. Denúncia aí, a ONG e tudo mais. Olha, ainda fala o seguinte, conforme o deputado, esse teria sido o motivo do pedido de exoneração do secretário da Casa Civil, José Pacífico. Ele foi substituído por Raul Zaidan. Liberman prometeu investigar a denúncia para chegar ao nome da ONG que elaborou o anteprojeto da lei. O desinteresse das empresas em apresentar propostas no leilão promovida pela Petrobras foi classificado pelo deputado de trágico. Ninguém fez proposta ou ousou vir para cá explorar a silvinita. O povo do interior esperando por esse momento de glória, afirmou o deputado. E aí? Fui pesquisar para entender mais sobre esse tema. Pesquisa vai, pesquisa vem. Aí já comecei a achar isso daqui. 9 de março de 2006. Era Lula. Câmara dos Deputados.
E aí um deputado do Amazonas, do PMDB na época, Lupércio Ramos, falava o seguinte, senhor presidente, deputado Inocêncio Oliveira, senhoras e senhores deputados, há mais de 5 décadas, o estado do Amazonas alimenta o sonho de vê-la explorada a mina de Silvinita, localizada em Nova Olinda do Norte, também em municípios vizinhos, com reservas estimadas de mais de 1 bilhão de toneladas. Tenho uma grata satisfação de anunciar a este plenário ao Brasil que a nossa luta por transformações em realidade alcançou mais uma vitória. A Petrobras acaba de lançar o edital internacional de licitação para a exploração da Silvinita. Foi aquele edital, mas a coisa meio que não prosperou na época. E ele fala o seguinte, certamente existem pessoas que ainda desconhecem a importância da silvinita. A gente está falando aí o potássio, então. É desse mineral que se extrai o cloreto de potássio, largamente utilizado pela indústria de fertilizantes. Atualmente o Brasil produz apenas 15% do que consome e importa o restante. Com o início da produção em Nova Olinda, o país será autossuficiente. E todo o tempo passou e nós continuamos no mesmo lugar. Por que a coisa não avançou? Onde é que estavam os deputados da época? Onde é que estava a cabeça dos deputados brasileiros na época? Aí eu fui atrás, Você vê aqui também em 2006, grandes jazidas ficam no Amazonas e não são exploradas. Critica a chefe regional do DNPM, lá no Amazonas. Você vê, todo mundo no Amazonas louco para explorar. Inclusive, Bolsonaro fala isso direto. Cara, sim, beleza, o Amazonas tá lá, a gente tem que explorar do Brasil de forma sustentável, mas temos que explorar. Até o Omar Aziz sabe disso. A gente já chega lá no o vídeo do Omar, mas calma lá. O Amazonas possui as maiores reservas brasileiras conhecidas de silvinita, cálcio, nióbio, 2006. Nenhuma das quais está sendo explorada. É o que revelou hoje, dia 30, o chefe regional do Departamento Nacional de Pesquisa Mineral, Fernando Burgos, durante o lançamento do Mapa Geológico do Estado. As jazidas de silvinita foram descobertas pela Petrobras na década de 80, E até agora meio que tá lá. É disso, O Brasil importa, na época do Canadá, grande parte do potássio. Menos de 15% do total de cloreto de potássio consumido no país, no Brasil, é produzido em nosso território. A partir da silvinita, extraída na mina Taquari Vassouras, no Sergipe, pela companhia Vale do Rio Doce. A gente também vai falar dessa mina ao longo do vídeo de hoje. E aí, eu encontrei essa nota aqui, 2008, ainda era governo Lula. Stefanes cobra mais agilidade do governo para a questão dos fertilizantes. Tá cobrando o governo Lula. Cobrando, e aí, Lula? E aí, irmão? O ministro da Agricultura, Reinhold Stefanes, demonstrou nesta terça, em audiência pública na Câmara dos Deputados, que se sente como uma voz isolada na questão dos fertilizantes. Ele chamou de ineficiente a Maria Mercante, que obriga os produtores a pagarem 25% de alíquota relativa ao frete, reclamou da falta de informações sobre as minas de potássio existentes no Brasil, numa referência ao Ministério de Minas e Energia, e confidenciou estar preocupado com a possibilidade de demora da aprovação pelo Congresso de um projeto que dá um novo texto ao Código de Mineração. Tá revoltado, reclamando até do Ministério de Minas e Energia. Era Lula. Calma que a gente vai falar do Lula e vai falar da Dilma. Aí fala o seguinte, não podemos retomar as lavras porque a legislação em vigor não nos permite. A legislação atual não permite. Se refere ao fato das empresas que hoje têm outorga de exploração de minas estarem paradas, enquanto o preço dos fertilizantes aumentam sistematicamente, onerando a produção brasileira de grãos. Matéria do Globo. Ele reclamou da Maria Mercante, blá blá blá. Disse que o Brasil, que atualmente importa mais de 50% do potássio que consome, pode ter a maior mina do mundo, mas ainda é desconhecido. E olha o que ele diz. A solução para esses problemas não está nas mãos do Ministério da Agricultura, está nas mãos do Ministério de Minas e Energia. É impressão minha, quem foi uma ministra, uma ministra inteligentíssima, que era ministra de Minas e Energia, não sei se nesse momento, em 2008, mas a gente vai falar dela também. E fala o seguinte, que a Petrobras pode desempenhar um grande papel, assim como o DNPM, que o cara ali estava reclamando, Petrobras, Petrobras, que foi a empresa que o PT, usou tanto. Trouxe tão para perto, trouxe basicamente para dentro do partido. Segundo ele, se houver vontade política, o país poderá se tornar autossuficiente em fosfatos e de nitrogenados dentro de 5 a 10 anos.
E ainda tem esse problema. Uma vez que você começa a exploração, cavar tudo mais, a mina se espera um investimento inicial de 2 bilhões de dólares. Tinha que cavar em torno de 700 a 900 metros para começar a extrair, mas é vantajoso. Mas demora um tempo. Então assim, hoje a gente poderia estar de boa. Onde é que estava a classe política naquela época? E aí no meio dessas pesquisas, tava falando lá, né, que o potássio do Brasil até então só tinha meio que um local, que era em Sergipe. E eu fui botar o nome daquele negócio lá de Sergipe, né? Sergipe, potássio e tudo mais. E me deparei com um dossiê. E um dossiê bem feito, mas bem feito mesmo. E eu vou mandar pra vocês. Vou abrir ele aqui só pra mostrar pra vocês mais ou menos como é. Umas 50 páginas, gráficos, citações, matérias. Um negocinho bem produzido. E o mais interessante, feito pela esquerda. Um dos slides falava o seguinte, ó. O governo Lula e os fertilizantes. O Brasil tem uma terceira área com potencial de produção de potássio, além das minas já catalogadas de Sergipe, no Amazonas, afirmou o secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia, Cláudio Siller. Há apenas 2 jazidas de potássio hoje, que são o filé e que estão com a Petrobras, mas há muitas outras ocorrências de minas. O grande problema do Brasil na área de fertilizantes é o potássio, que é o problema atual, E por que não resolveram? Sabemos que as minas do Amazonas são muito grandes, com bilhões de toneladas de minérios, disse o secretário. Com essa abundância é possível em 5 anos, segundo ele, a extração de 2 milhões de toneladas do potássio. Isso aqui já é em 2010. Tem a matéria da época, 2010. Estudo sobre mina de potássio no Amazonas sai até setembro. E a coisa foi protelando. Mas vamos voltar lá para esse dossiê. Resumo da audiência no Senado sobre os fertilizantes, já em março de 2010. A terceira questão é que nós somos, evidentemente, altamente dependentes de importação. Não obstante, o Brasil é um grande produtor agrícola e tende a caminhar. Se não o segundo, talvez o primeiro grande exportador de produtos agrícolas do mundo. E tende a caminhar também com muitos países mais eficientes na agricultura no mundo. Mas, olha só, o Brasil é o único país que é altamente dependente da importação de fertilizantes. Exatamente o que eu comentei. Peraí. A nossa locomotiva é o agro, mas nós somos o único, né, que somos dependentes de fertilizantes. É um contrassenso. O PT não estava muito preocupado com isso, a priori, né? Não sei. E diz aí, para mostrar ininteligível, né, que se trata de um mercado altamente imperfeito e controlado, nós temos basicamente 3 países que detêm 80% do controle sobre as jazidas de potássio e temos basicamente 2 empresas que comercializam potássio. Portanto, é um setor altamente controlado. Milhões e milhões de pessoas que compram potássio, mas só 2 pessoas vendem. Imagina se o Brasil se tornasse o terceiro, né? Na verdade, o 4º país. Já pensou? O Brasil ia ganhar um baita dinheirinho, né? Dinheirinho. Então foi feita a primeira reunião com o Ministério de Minas e Energia, presidente da República, e se decidiu considerar isso uma questão estratégica. Não é questão estratégica. Já estamos em 2010. Isso vai acontecer algumas coisas ainda em 2008, mas já chega lá. E recebemos determinação do presidente em montar um programa ou elaborar um programa de autossuficiência em termos de fertilizante no Brasil. Aí fala mais algumas coisas e mais uma vez deixa claro. Agora, além disso, nós temos as jazidas de Nova Olinda, no Amazonas, que segundo as informações que temos hoje de grandes empresas internacionais, de que ali se encontra a terceira maior jazida de potássio do mundo. Ou seja, Rússia, Canadá e Brasil. E aqui, ó. E aqui ficam as coisas interessantes. Esse dossiê, tem uma parte lá que ele fala o seguinte, que a Vale meio que estava deixando de lado as questões lá no Sergipe, que é uma mina de potássio. Mas a Vale estava investindo em potássio ao redor do mundo. E na Argentina. E aí você vê, ó, dossiê sobre a produção de potássio pela Vale na mina de Taquari Vassouras em Sergipe. Estudos marxistas. Foi pelo menos quem fez o upload desse negócio. Vou mostrar aqui para vocês só esse dossiê aqui, ele como um todo. Só para vocês aqui sentirem o drama. É esse aqui, ó. Eu acho que é o 7. Assim. Aqui. Pronto, achei. Olha aqui. Aqui é o dossiê. Tem matérias. Aí fala um monte de coisa sobre a Vale, gráficos, salário, faturamento. Aí o Lulinha aqui, ó. O Lulinha.
executivos da Vale, né? Ganhando muito dinheiro, Lula. Tem umas coisas bem interessantes aqui. E tem uma parte, assim, que fala sobre algumas pessoas, assim, bilionárias. Algumas, tipo o Jorginho, você lembra do Jorginho? O Jorginho aí, brother do Moro, da Helena Zabó. Fala até do Jorginho no final, fala da BlackRock, aqueles fundos de investimento. Só que isso aqui, não vou comentar, são 50 páginas. Vou mandá-lo no Telegram, esse slide aqui na íntegra. Vocês podem ver, ó. Cara, tem muita coisa, umas coisas bem interessantes. Isso aqui foi feito na época de 2011. Aqui é o gráfico atrás de mais gráfico. Potássio é um mineral estratégico, o Brasil só produz 10% do que consome. Enfim, muita coisa, ó. Gráfico das reservas. Gráfico não, né? Um mapa das reservas de potássio no Brasil. Muita coisa, muita coisa, muita coisa. E aqui lá no finalzinho, assim, cadê, ó? Dos donos da Vale. E ele fala de Pimo. Nem vou mostrar. Enfim, vou mandar lá no Telegram. O link tá na descrição. Vocês vão lá. Quem tiver interesse, dá uma olhada. Mas vamos voltar aqui pro nosso vídeo, né? E assim, a Vale, como a gente comentou, tava lá meio preocupada com a questão da Argentina e tudo mais, investindo lá, porque lá era mais rentável do que no Brasil e tudo mais. Enfim. E o Lula falando que o negócio no Brasil não é estratégico. Temos que investir, o negócio aí, o Lula, o presidente, teve lá a reunião, tem que investir no potássio, a gente tem que ser autossuficiente e tudo mais. E aí o tempo passou. A gente viu que a gente tá com o mesmo problema. Estamos com o mesmo problema até hoje. E os poucos anos se passaram. E aí em 2013, né? Em 2010 o Lula tava preocupado. Pô, estratégico. Olha onde o Lula aparece. Na Folha de São Paulo. Olha a notícia. Lula negocia exploração de potássio pela Vale na Argentina. Pô, a Vale que não tava querendo muito investir no Brasil... Mas tá investindo na Argentina? Mas que negócio estranho, viu? E vai ficar mais estranho ainda. Lula, né, entrou nas negociações sobre o destino do projeto de exploração de potássio do Rio Colorado. Lula e o governador de Mendonça, Francisco Pérez, discutiram o tema por meia hora na quarta-feira, dia 15, logo que o ex-presidente chegou à cidade de Argentina no fim da tarde. Pérez disse ao jornal Diário Uno de Mendonça que Lula e presidente Dilma fazem parte da mesma equipe. Muito estranho. Lula não era nada, não era mais presidente, mas estava já negociando Argentina, Folha de São Paulo, Vale, potássio, fertilizantes. E os fertilizantes da Argentina que iam ser vendidos para o Brasil. Olha só que interessante. O Brasil não produz, porque o Brasil precisa comprar de alguém. Vamos comprar da Argentina. Um país irmão, amigo, Kirchner, Foro de São Paulo. Não sei, né? Podia chamar até mais potássio, né? Não tem mais médicos? Mais médicos, a gente ajudar a trazer saúde, né? Importa a saúde cubana, vamos importar a saúde da Argentina. O programa mais potássio. É o programa mais potássio. Mas o pior que o Lula tentou até emplacar o meu potássio e minha vida. Não, confusão. Mas olha só. O Globo também comentou na época. O Globo. O ex-presidente Lula entrou nas negociações a respeito do destino do projeto de exploração de potássio no Rio Colorado. Esse o Lula estava empenhado. Ele, nem mesmo sendo presidente, ele foi lá, né, para fazer o programa mais potássio avançar. Olha lá, o projeto do Rio Colorado era o maior empreendimento privado da Argentina, com orçamento inicial de 6 bilhões. Olha o quanto a Vale ia depositar na Argentina. Vale que é uma empresa que tem muito ainda, né, de dinheiro público, né? Uma parte dela, assim, não era 100% privada. Alegando aumento de custos, a Vale suspendeu o empreendimento, provocando grande irritação do governo argentino. O assunto foi discutido por Dilma com a presidente Cristina Kirchner, olha que era na época, né? Na visita que a brasileira fez ao Buenos Aires no último dia 25. Na ocasião, segundo afirmou posteriormente o assessor internacional da presidência, Marco Aurélio Garcia, Cristina expôs a Dilma uma proposta formal que teria sido feita à Vale para que o empreendimento fosse retomado. E aí depois a matéria continua com mais informações. Só que o que fica mais estranho ainda é quando você vê isso daqui. Olha só, que 2008, a gente volta no tempo, aqui tá em 2013. Lula pretende ampliar produção de adubos. No caso aí, né, potássio. 2008. Tá tentando, e a coisa não avançou até hoje. Aí, o mesmo Folha de São Paulo, isso aqui foi em junho. 10 de junho de 2008. Em 23 de agosto, 2 meses e 13 dias depois, sai essa matéria na Folha de São Paulo, 2008. Analistas criticam ingerência na estatal. Peraí, o que isso aqui é o quê? O presidente Lula ordenou que a Petrobras desfizesse a venda de parte de uma mina de silvinita. Ó, a silvinita que você extrai o potássio, né? Matéria-prima para a produção de potássio, por considerar estratégica a propriedade do minério para o desenvolvimento da indústria de fertilizantes. Peraí. Lula, ele quer ampliar a produção.
Aí vem, se lembra que lá em 2007 teve aquele primeiro leilão, as coisas não avançaram muito, não avançaram, meio que não teve oferta. Aí na hora que aparece alguém para comprar, para começar a minerar no Brasil, produzir potássio no Brasil, não, o Lula ordenou que a Petrobras desfizesse a venda. Ué, o Lula 2 meses antes ele queria aumentar a produção e depois ele desistiu. Por que, Lula? Porque é estratégico, é um setor estratégico. É o governo que tem que conseguir o potássio. Beleza, mas vamos olhar a matéria, que tem mais coisa, né? Analistas que acompanham o setor de petróleo avaliam que se trata de ingerência indevida do governo federal e que observam que, envolvida nas grandes descobertas da camada do pré-sal, a estatal não tem hoje possibilidade de desenvolver e operar a mina, localizada em Nova Olinda. Claro, tem um pré-sal, a Petrobras não tem tempo. Deixa lá, o pessoal vai explorar lá, o Brasil vai começar a produzir internamente. Não vai ficar dependendo da logística internacional, não vai depender dos portos da Lituânia. Tá ali, no Amazonas, traz. Não, o Lula pediu para a Petrobras cancelar a venda. O mesmo Lula que queria aumentar a produção de adubos. A Petrobras desistiu de vender a mina para a empresa canadense Falcon, sob pressão do Palácio do Planalto. Imagina se fosse hoje com Bolsonaro. Meu amigo, era o caos internacional. Ingerência, meu Deus. Por meio de nota, a Petrobras reconheceu que havia assinado um documento se comprometendo a vender os direitos sobre as reservas de Silvinita a uma empresa canadense que, por razões estratégicas, a alta administração da companhia decidiu não prosseguir com a venda. A decisão já foi comunicada à Falcon, a alta administração da Petrobras. E realmente, o PT e a Petrobras tinham uma relação de proximidade que todo mundo entende, né? Como o potássio é usado pela indústria de fertilizantes, que experimenta um momento forte de alta de preços no mercado internacional, Lula e a Dilma avaliaram que interessava ao país manter toda a mina sob propriedade da Petrobras. Por isso, Lula pediu a Dilma que desse ordem ao presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, para cancelar o negócio. Olha só, né? A Dilma não era Minas Energia, era só da Casa Civil na época, em 2008. Dilma, cancela! Vai lá, Dilma, dê a ordem para o presidente da Petrobras para cancelar, que o Brasil vai produzir por ele mesmo. Aí lá, em conversas reservadas, Lula citou o caso como exemplo recente dos choques entre os interesses do governo e da Petrobras. Entre o governo e Petrobras, quem manda é o Lula. Quem manda é o Lula, viu? Mas o Lula não sabia de nada. Nada. Aí vem lá, ingerência indevida. O negócio é estimado em cerca de 150 milhões. Aí lá, né? Diz a decisão que faz parte de uma estratégia do governo de estimular a indústria de fertilizantes. Potássio e fosfato são matérias-primas fundamentais, mas ele observa que a Petrobras não teria hoje condições de operar a mina. O consultor Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, condenou a pressão do governo federal para que a Petrobras desistisse de vender a mina. Condenou o Lula. É uma ingerência indevida. Cerca de 62% das ações da empresa estão nas mãos de acionistas minoritários. Ainda que seja controlada pelo Estado, a Petrobras responde a acionistas privados. Mas não vai explorar não. Não vai. E sobre o mesmo tema, essa questão do que o Lula fez, a ingerência, em 2008, o Globo postou uma nota, página 7, não encontrei no site do Globo, mas tá aqui o link lá em cima, ó, senado.leg.br, o site oficial do Senado brasileiro. Então, se o Globo não postou isso, né, na verdade o autor Carlos Alberto Sandenbeck, até da CBN, se ele não postou esse texto, reclama com o site do Senado, que tá lá. E o texto é: o potássio é nosso. Aí ele começa a criticar o Lula, falar algumas verdades. Se é interesse estratégico do Brasil aumentar a produção local de potássio e fertilizantes, a ministra Dilma Rousseff é culpada por agir contra esse objetivo nacional. A culpa é da Dilma. Foi assim durante mais de 10 anos. A Petrobras ficou sentada em uma mina de silvinita na Amazônia. 10 anos. Dali se pode extrair, né, o potássio e tudo mais. Ó. Portanto, hoje que é basicamente completamente importado no Brasil, né? O potássio já era e continua sendo. Portanto, na visão do governo Lula, a Petrobras também estava agindo contra o interesse nacional, pois não explorando a mina contribuía para manter a dependência externa. Mas não tem problema, porque a Vale, ela estava produzindo, né? Tá até vendo lá na Argentina, se produzir um pouco, né? O potássio é nosso. Enquanto o potássio é nosso não chega, tem o Mais Potássio, programa, né? Tipo Mais Médicos. Pior do que isso,
sempre na visão do governo, a Petrobras vendeu os direitos de exploração da mina para uma companhia de capital estrangeiro, a Falcon Metais, de origem canadense. Entregou o potássio aos bandidos, né? Não pode vender para o exterior. Por isso, a ministra mandou cancelar o negócio, o que a Petrobras fez alegando razões estratégicas e levando prejuízo, e determinou que a estatal tomasse providências para explorar o minério. E não aconteceu. Parece simples, mas convém observar a realidade sem um filtro ideológico. É o seguinte, a Petrobras de fato tinha os direitos da exploração. Só que calcula que seriam necessários investimentos, na verdade nem dólar, 3 bilhões de reais para a primeira fase do processo, não deve ser 2 bilhões de dólares mesmo. 3 bilhões de reais para a primeira fase do processo de extração do cloreto do potássio. Ora, a Petrobras tem diante de si imensos investimentos para, por exemplo, explorar o pré-sal, que, aliás, dá muito mais lucro que o potássio. Por isso, a estatal tomou a decisão correta de vender a mina. Vende. Foca no pré-sal. É petrolífera. A Petrobras não tem, né, sabe, essa expertise de mineração. Não é a Vale, é uma empresa de petróleo e gás. Vende esse negócio, deixa explorar o potássio. Mas não. Tava lá, ó. Em resumo, não era rentável gastar aquele dinheiro numa mina no interior da Amazônia. Era mais barato importar. Para a Petrobras, não tem tecnologia. E aí diziam, entretanto, a sorte ajudou. Como ocorreu com todas as commodities, o preço do potássio disparou, foi a $800. E aí a Petrobras encontrou compradores. Você lembra aquela licitação inicial, como é que não tinha gente, também teve o problema aí das ONGs, da lei. Só que a commodity subiu e apareceu o comprador, né? E quem fez a licitação e quem levou foi a Falcon Metais, por 150 milhões de reais. Aparentemente não se trata de uma companhia aventureira. Mostrava, o Globo falava que era uma empresa séria. Era uma empresa séria que estava aí para trabalhar realmente. Ó. O interesse era produzir o potássio. E segundo eles, na época, por um simples motivo. A $800, o valor da época, vale a pena produzir na Amazônia. Diniz calcula que o produto local pode chegar à indústria de fertilizantes $150 mais barato que o importado. Se está $800 para importar, chegaria a 650. Ou seja, bom negócio para a empresa e também para o país, pois reduz a dependência externa e ainda ia ficar mais barato. Perfeito, não é? Meio que era perfeito, mas não. Não, pensou a ministra, apoiada por vários colegas de governo. Olha como os petistas pensam segundo o Globo. Ou eles vão negar de pé junto que isso aqui existiu, né? E vai lá, né? Como é que a Petrobras entrega um insumo estratégico ao multinacional? Mentalidade da esquerda. De onde se concluiu que o governo não quer apenas o potássio, mas um potássio verde e amarelo, mesmo que custe mais caro e que desvie investimentos preciosos da Petrobras. Com essa atitude, o governo está simplesmente mandando embora algo de que o país mais precisa para garantir o seu crescimento: novos investimentos. Governo Lula. Só que fica muito estranho isso, porque assim, ó, o governo Lula atuou, né, ativamente para mandar embora potássio. Ativamente, não desfaz a venda. 2008. E aí o tempo passa. E o tempo voa. E já em 2019, Bolsonaro fez aqui uma aparição, uma fala dele. Eu não sei, foi no Amazonas, mas não sei se aqui que evento ele estava participando. Mas olha só o que Bolsonaro falou na época. Aqui na foz do Rio Madeira, nós temos uma área riquíssima para potássio e vale a pena aqui. Quando era deputado não poderia falar porque as informações que eu obtive eram confidenciais. Como presidente, como agora eu sou dono desse carimbo, posso falar. O direito, a exclusividade para explorar potássio na foz do Rio Madeira foi vendida à empresa canadense em 2008. Vocês sabem quem era o presidente dessa época? Aqui na... Assim, aí Bolsonaro falou, peraí, o PT falou que desfez da venda. Aí Bolsonaro vai e fala que, peraí, não, na época aí o pessoal vendeu pros canadenses. Se foi vendido de forma secreta ou não sei, mas eu falei, cara, vendeu ou não vendeu? Não entendi, foi nada agora. Então, aquele negócio ele realmente foi desfeito. Mas o novo negócio foi feito depois. Potássio do Brasil possui reserva para 18 anos de consumo fonte. Depois que a Falcon Metais, né, não teve que desfazer a venda, apareceu a empresa Potássio do Brasil. Olha só, outra empresa apareceu, né? Sócios da Potássio Brasil venceram em 2008 uma licitação da Petrobras
para a exploração de fazendinha, reserva vizinha a de Altazes, em outra localidade. Mas o processo foi interrompido pelo governo na época, sob a alegação de que a política para o setor seria revista. Mas não é da Falcon. Enquanto aguardava a decisão do governo, alguns sócios da empresa adquiriram outros direitos minerários na região em áreas bem próximas às licitadas. E logo na primeira perfuração, a Potássio do Brasil comprovou o potencial de grandes reservas. O material do Globo aqui é o de 2013. Beleza. E aí você vê aqui, ó, Luiz Nassif, um jornalista lulista do portal GGN. Ele escreveu em 2010 o seguinte, ó, fertilizantes da Amazônia do Brasil Econômico. Dilema dos fertilizantes, ameaça econômica. Petrobras e a empresa canadense do banco Forbes e Manhattan prospectam jazidas de potássio amazônico, mas viabilidade econômica e ambiental dos projetos é polêmica. Olha, inviabilidade ambiental, né? Na verdade, a viabilidade ambiental. E aí, o meio ambiente, pode, não pode, né? Investimento canadense. Em terreno contíguo da mesma dimensão, a Potássio do Brasil, empresa que pertence ao banco canadense Forbes e Manhattan, iniciou em janeiro um trabalho de sondagem para confirmar a existência de jazidas de potássio. Os resultados deverão ser conhecidos em meados do ano. Então, assim, o Lula, ele mandou desfazer aquele negócio da Falcon Metal, mas depois teve outro negócio e a Potássio do Brasil conseguiu comprar. Que confusão, hein? Que confusão. Assim, não, é só do Brasil. Vai lá, Dilma. Deixa de vender. Devolve o dinheiro. Toma prejuízo. Mas depois vendeu. Uai. E em 2013 estava lá o Lula, em pessoa, negociando, ajudando a Vale, na Argentina. Já não tô entendendo nada. O PT é uma confusão. E aí eu continuei procurando. Depois que eu vi aquele primeiro vídeo de Bolsonaro, eu achei um vídeo de 2016. 300 views. Eu falei, cara, canal do pé direito no YouTube. E então o deputado Bolsonaro falava o seguinte, ó. Cadê o deputado Bolsonaro? Parece que o vídeo tá aqui. Cadê o vídeo? Aqui. Sergipe com o deputado João Daniel. Um minuto, presidente. Deputado Bolsonaro, tem Vossa Excelência. Presidente, eu quero cumprimentar o orador que me antecedeu, falando do agronegócio, que não resta a menor dúvida que a locomotiva da economia do Brasil é o agronegócio. Infelizmente, é uma palavra que é satanizada por parte daqueles que não conhecem o heroísmo desses que labutam no campo. Nós temos problemas sérios na agricultura. Da porteira para fora, não tem qualquer apoio governamental. E essas pessoas precisam desse apoio. Por exemplo, o potássio, senhor presidente. Em grande parte, a agricultura precisa do potássio. E somos totalmente dependentes do quê? Da Rússia. Temos uma mina de potássio enorme na região do Rio Madeira. Não é explorada por vários motivos. Licença ambiental, um presidente com pulso, resolveria o problema. Questão de reserva indígena e mais a outra ainda. Essas reservas de potássio foram acertadas via Petrobras, Deus lá sabe como, que ela está nas mãos de uma empresa canadense. Ou seja, não podemos explorar nosso próprio potássio. Só com o presidente da República que pense no agronegócio, nós podemos agricultura. Obrigado, senhor presidente. Valeu, capitão. Então ele fala que tem pelo menos duas coisas, né, que precisavam ser feitas para você conseguir pelo menos avançar. Mudanças aí no licenciamento ambiental e também tem a questão de terras indígenas. Bom, eu acho que se vocês deram um Google bem rápido, né, o que é que o Ministério do Meio Ambiente fez desde o dia 1º de janeiro de 2019, a gestão de Bolsonaro, a imprensa fala, né, da ingerência do meio ambiente. Bolsonaro destruiu a Amazônia, tocou fogo em tudo, passou com a boiada, rasgou o licenciamento ambiental, tá facilitando tudo. Grilagem, isso, aquilo, então assim. Eu acho que essa questão do teu pulso firme, realmente, né, Bolsonaro cumpriu o que ele prometeu, ele cumpriu, né? É só pesquisar como a imprensa trata das políticas, né, ambientais do governo Bolsonaro. Ele falou, cara, que depender do governo vai. A imprensa, que Bolsonaro apoia o garimpo ilegal, que isso, que aquilo, tudo mais. E aí tem outro problema, que foi que a gente começou lá no início do vídeo, na questão das reservas indígenas e tudo mais. E aí, olha só, a gente até comentou isso no vídeo ontem. Mas antes, eu tinha dito pra vocês. A situação é tão escabrosa que até o Omar Aziz já denunciou o que estava acontecendo. E fez uma fala interessante sobre a ex-presidenta Dilma Rousseff. Olha isso aqui, cadê? Vem cá, Omar.
Quem levantou essa bandeira no meu estado é um deputado do PT. O nome dele é Sinésio Campos. À época, a presidente Dilma era ministra da Minas e Energia. Por lá passaram outros ministros. À época, um colega seu da Bahia era o presidente da Petrobras. Nunca quiseram explorar aquela mina de potássio, veja bem. E você, para produzir o fertilizante, NPK, é nitrogênio, potássio e fósforo. Nós temos produção de gás, como a Bahia tem produção de gás, é uma produção grande em Camaçari. É inadmissível você não ter uma indústria grande em Camaçari, na Bahia, de fertilizantes. E no Amazonas também é inadmissível. Veja bem, por quê? Porque nós importamos mais de 90% dos fertilizantes que são utilizados na nossa agricultura hoje. Se o Amazonas tem uma mina e hoje você tem como explorar sustentavelmente, sem criar nenhum tipo de problema para as áreas, não há aquela forma de antiga que você fazia as coisas e deixava um legado ruim para a região, né? Você tem, então, a maior mina de potássio, que é a Silvinita, dentro do meu estado. E a gente não consegue explorar. Agora... Não consegue explorar? Rapaz! Nunca pensei que ia concordar com o Marazis. Tá falando aí, o PT nunca teve interesse. Você viu, ele falou, o PT tava na Minas Energia, o PT tava, né, a galerinha na Petrobras, nada avançou. E você vê, né, que realmente você tem um trabalho ativo e tudo mais. E aí Bolsonaro apontou que tem dois problemas. Tem a questão também das reservas indígenas. E aí fui lá dar um bizu na internet e achei um bom exemplo, que até envolve essa questão dessa empresa canadense, lá nas minas ao redor de Altazes. Um grupo aí, uma ONG aí, né? Mongabe fez um vídeo. Olha como o vídeo já começa, ó. 5 segundos. Na verdade tem dois vídeos. Tem esse aqui de baixo, ó, Altazes, terra do potássio. E tem outro vídeo, né? Contra a mineração ilegal em Altazes. Aí começa, ó. Em 2013, a Potássio do Brasil iniciou as atividades de prospecção em Altazes, Amazonas, e perfurou um cemitério sagrado na TI Jauari, sem autorização dos indígenas. Olha, o cara cavou um cemitério, rapaz, sem querer. Que era um cemitério, pô. O cara não sabia. Aí também não pode, né? Realmente aí não dá pra apoiar. Isso é um absurdo, isso é absurdo. Aí você vê o seguinte. Aqui, que tá com esse xizinho, é o local da mina. O que tá só nesse risco aqui, em linha reta, são terras que eles estão... Deixa eu dar um play aqui no áudio. Dá um play aqui no áudio. Você liga aqui. Tem pretensão de mineração terra indígena pretendida. A gente achava que era só próximo à terra indígena. Jauari, Paracuba. Esse cara aqui falando. Mas parece que tem uma pretensão do Soares em cima. Posso te garantir que não é mais do que 10% do território da mina que está dentro de área indígena. Essa informação que me passa é a empresa. O que é incidente sobre terra indígena não tem nem discussão, é proibido. Não estamos fazendo protocolo de consulta ou consulta para isso. A consulta era para mineração fora da terra indígena que tem impacto sobre as terras indígenas. Eles estão fazendo uma consulta sobre mineração fora... Ele acha. Uai. Tocou aqui. Despertador. Eles estão fazendo uma consulta para analisar os impactos. Olha só, analisar os impactos da exploração de uma mina que está fora das terras indígenas. Qual vai ser o impacto disso na terra indígena? Aí tem que fazer uma consulta para ver se a mina pode existir ou não. Você tem uma mina, mas você tem que fazer uma consulta para ver o impacto na terra dos índios. Só que ele fala na questão da demarca, ele quer fazer uma mina em área preterida, ou seja, olha que interessante. Aquele mesmo mapa do início, em amarelo aqui, é terra indígena, terra indígena, terra indígena, terra indígena. Só que tem essas linhas aqui, ó. Toda essa área aqui, meu amiguinho, toda essa área é área preterida. Eles querem fazer uma demarcação de terra indígena aqui, bem onde está a mina de potássio. E Bolsonaro é o malvadão.
Bolsonaro é o malvadão que não quer demarcar mais terra indígena em cima de uma mina bilionária de potássio. Esse Bolsonaro, não faça isso. Protege os índios, Bolsonaro. Protege os índios, meu filho. Protege os índios, Bolsonaro. Aí você vê, ó, a empresa prospectou e encontrou potássio também entre Soares e Urucurituba, 2 terras indígenas preteridas. Mas ainda não estão delimitadas. A gente tem que delimitar, mas Bolsonaro está dificultando o processo. E aí, já chegando aqui no fim do vídeo, essa questão aqui, gente, já passou pelas mãos de tantas pessoas. E você vê o seguinte, além dessas confusões estranhas com o PT, também eu me pergunto onde é que está o Congresso Nacional. Pô, até o Omar pergunta, né? Pô, cadê que essas coisas para avançarem? Eu achei também um estudo feito aí pela Consultoria Legislativa da exploração de potássio no Brasil. Aqui, o consultor legislativo da área 12, Recursos Minerais Hídricos e Energéticos, o Rodrigo Limpe Nascimento e o Luiz Almeida Miranda, consultor legislativo da área 6, Direito Agrário e Política Fundiária. E eles trazem algumas informações, ó. Resumo dos direitos minerários de potássio. Aí tem aqui, ó. No momento, olha isso aqui. Nós só temos 9 concessões. 9. Só tem 9 locais que estão permitidos. Os 9 são da Petrobras. Que não tem como, né, extrair, porque não é expertise da empresa. Só que tem 983 assim, coisas assim, que estão divididas entre requerimento de pesquisa, o pessoal quer pesquisar na área para ver se tem como perfurar, autorização de pesquisa, requerimento de disponibilidade e tem 7 que já é requerimento de lavra. Isso aqui foi em 2015. Aí tá aqui, ó. Concessões de lavra. As que estão liberadas são da Petrobras. A última foi em 84. 1984. Meu amigo, é difícil, assim, parece que o Brasil, né, tem alguém travando assim. Não vai avançar. Não vai avançar. Não acho que isso seja só questão que envolve o PT. Quando eu olho assim, né, algumas pessoas, alguns bilionários, assim, umas coisas muito estranhas, algumas políticas públicas que muita confusão. E até diz, ó, a Petrobras aprovou em 26 de junho de 2015 o Plano de Gestão e Negócios, o PGN. Era a Dilma, né? Aprovou, no qual prevê redução de 37% dos investimentos a serem realizados pela empresa. Só que quando fez esse novo plano de investimento, olha só, não foi apresentada pela Petrobras nenhuma previsão de investimento na exploração das jazidas de potássio localizadas no Amazonas. Não foi! Considerando que, conforme consta no plano de investimentos, a Petrobras priorizará os investimentos nos projetos de produção de petróleo na área do pré-sal. Desde lá, o planejamento da Petrobras até 2019 é pré-sal. O Código de Mineração estabelece, no artigo 47, a obrigação do início dos trabalhos e nada da Petrobras. Portanto, considerando as concessões da Petrobras vigente há mais de 30 anos sem efetiva produção, é necessário que sejam fiscalizadas as referidas concessões e, se necessária, a sua devolução à União, para que seja disponibilizada a outras empresas interessadas em, de fato, produzir o potássio nessas jazidas. E estamos aqui hoje. Olha toda a confusão internacional. Aí quando você olha por que o Brasil está nessa pendenga, né? Mas vamos botar a culpa em quem? Em Bolsonaro. O Globo vai botar a culpa em quem? Em Bolsonaro. Folha de São Paulo? Em Bolsonaro. E a pergunta do que o Lula mandou a Petrobras cancelar e depois vendeu em 2008, em 2003 estava... Ninguém vai ter essa resposta nunca. Ninguém vai ter. Enfim, a única coisa que eu sei é o seguinte. Em fevereiro desse ano, mais uma vez, o governo federal, numa portaria da Casa Civil, colocou como pauta prioritária uma PL sobre a questão de mineração, que envolve bem essa questão de terras indígenas. Que depende do governo federal, né? Dessa ingerência ambiental de Bolsonaro, o pessoal vai minerar e vai ter potássio no Brasil. Fico por aqui. Dá aquela curtida, dá aquela compartilhada. Vou mandar isso aqui também, só que antes de ir embora. Cadê? Tá aqui. Se liga. Cadê, senhor? Aqui. Tá aqui, ó, o relatório. Vou mandar esse relatório lá pra vocês também, lá no Telegram. Aqui, ó, todo o relatório bonitinho. Tem muita coisa pra ler, interessante, vários dados e tudo mais. Vou dar todo o material do vídeo hoje. Tudo lá. Lembra de curtir, compartilhar, se gosta do meu trabalho, considere se tornar membro do canal, me apoia pelo Patreon, o link tá na descrição. E a gente se vê amanhã. Fui, meus amigos.